Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma retrospectiva de diversos fatos que aconteceram na década de 80. Assista ao vídeo. Eu sou o Luiz Pedro do canal Sempre Jovem 40+. E hoje eu vou estar trazendo para vocês essa retrospectiva do que aconteceu nos anos 80. Eu não quis fazer uma retrospectiva do ano de 2020, até porque a gente só ia ficar falando de Covid, não é mesmo? Então vamos mudar essa pauta e falar de coisas da nossa geração, a geração de ouro dos anos 80. Nós vamos iniciar a nossa retrospectiva relembrando as Olimpíadas que ocorreram nos anos 80. A primeira delas foi em 1980, que foi em Moscou, e que ficou marcado pelo boicote dos Estados Unidos e de alguns outros países que acompanharam, como Alemanha Ocidental, Canadá e Japão, em protesto à invasão da União Soviética no Afeganistão no final do ano de 1979. E ficou também marcado na memória com o choro da mascote Misha, lamentando a ausência dos países que fizeram boicote. Para nós brasileiros, ficou marcado pela medalha de bronze do João do Pulo, no salto triplo, que foi uma das maiores fraudes na história dos Jogos Olímpicos. O João do Pulo tinha ficado em primeiro lugar e foi eliminado devido a uma decisão dos juízes dizendo que ele tinha queimado o salto. Também na década de 80, nós tivemos a Olimpíada de 1984 em Los Angeles, que ficou marcado pela chegada da maratonista suíça Gabriele, exaurida, mas que conseguiu concluir a prova, terminando em 37º lugar, marcando a primeira maratona feminina em Olimpíadas. E para nós brasileiros, ficou marcado também com a medalha de ouro de Joaquim Cruz, na corrida dos 800 metros livres. E na última Olimpíadas da década foi em Seul, e ficou marcado pelo doping do corredor velocista canadense Ben Johnson, que ganhou a prova com 9,79 segundos e 3 dias depois teve que entregar a sua medalha ao americano Carl Lewis. E nesta Olimpíadas nós tivemos o judoca brasileiro Aurélio Miguel ganhando a medalha de ouro. Em 1982, nós tivemos a Guerra das Malvinas, quando o general Guardier, que comandava o país argentino, tentou desesperadamente reerguer o orgulho do país, pois a população estava sofrendo muito com uma crise econômica, e decidiu tomar as Ilhas Malvinas. A Inglaterra reagiu e o resultado foi que cada um dos países perderam mais de $1 bilhão com a guerra, e a Inglaterra teve 208 mortos e a Argentina 2.000 mortos. Somente um navio abatido pelos ingleses matou toda a tripulação de argentinos, que totalizava 326 pessoas. A guerra durou 75 dias, terminando em 14 de junho de 1982 com a rendição dos argentinos. Nos anos 80, também tivemos muitas perdas no mundo musical e na literatura. Em 8 de dezembro de 1980, o ex-Beatle John Lennon foi assassinado por volta das 23 horas de segunda-feira. Ele retornava com a sua esposa, Yoko Ono, de um estúdio de gravação. Quando Lennon dava entrada em sua residência, um homem de 25 anos chamado Mark David, que no fim da tarde, no mesmo dia, havia se encontrado com Lennon junto a fãs e conseguido um autógrafo, sacou o revólver e deu 5 disparos no músico, levando-o à morte. Também em 1980, no dia 9 de julho, morreu o dramaturgo, poeta, jornalista, diplomata, cantor e compositor Vinícius de Moraes, aos 67 anos. Ele começou a se sentir mal na banheira de casa onde morava na Gávea, no Rio de Janeiro, vindo a morrer pouco depois. Em 23 de novembro de 1982, Adoniran Barbosa morreu aos 72 anos de efisema pulmonar. Ele era conhecido nacionalmente como o pai do samba e fez diversos sucessos, como a música Saudosa Maloca, de 1951, Samba do Ernesto, de 1953, Miracema, de 1956 e o inesquecível Trem das 11, de 1964. Em 1982, no dia 19 de janeiro, quem veio a falecer foi a gaúcha Elis Regina. Conhecida pela sua voz maravilhosa e sua presença de palco, é considerado pelos críticos a melhor cantora popular do Brasil enquanto em vida. Embora tenha havido controvérsias e contestação quanto à causa da sua morte, os exames comprovaram que a causa foi o consumo de cocaína associado à bebida alcoólica, que provocou uma parada cardíaca. Ela morreu aos 36 anos. Se você quiser saber um pouco mais sobre Elis Regina, nós temos um vídeo falando sobre a biografia dela. É só você clicar aí em cima
no card que está passando com o nome do vídeo. Em 14 de setembro de 1982, a princesa Grace Kelly morreu em acidente automobilístico em Monte Carlo, em Mônaco. Os anos 80 também ficou marcado com o surgimento de diversas bandas de rock nacional que marcaram época. Bandas como Capital Inicial, Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Blitz, Camisa de Vênus, Dr. Silvano e Companhia, Engenheiros do Havaí, Gangue 90, Ira, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, Legião Urbana, Nenhum de Nós, Plebe Rude, RPM, Titãs, o Traje a Rigor, que é aqui da minha cidade, entre outros, surgiram todos na década de 80. Em 1982, o Líbano foi destruído pela guerra, que iniciou em 6 de junho, quando as forças de Israel invadiram o Líbano com o objetivo de cessar os ataques dos palestinos a Israel, chegando até a capital Beirute. Após 2 meses de muitos bombardeios israelenses, foi negociada a retirada da Organização da Libertação da Palestina, encerrando os bombardeios. A Anistia Internacional estima-se que entre 10 a 25 mil pessoas morreram em Rama. A grande maioria das vítimas eram civis. Cerca de 1.000 soldados sírios foram mortos durante a operação terrestre e grande parte da cidade antiga foi destruída. Na década de 80 também tivemos algumas Copas do Mundo de futebol. Em 1982 tivemos a Copa da Espanha, a primeira com 24 seleções, e que marcou as nossas vidas com aquela trágica derrota do Brasil para a Itália de 3-2 com 3 gols de Paulo Rossi. Abertura, Falcão, Cerezo passou para receber, Falcão limpou, vai bater, bateu! Gol! Brasil! Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi! Gol de Paulo Rossi! A seleção brasileira tinha craques como Zico, Falcão, Éder e Sócrates, e ficou marcado época como uma das melhores seleções de todos os tempos. A Itália acabou se tornando campeã, após vencer a Alemanha na final por 3-1. E em 1986 também tivemos a Copa do Mundo do México, quando Maradona usou a mão de Deus, como ficou conhecido na Argentina, no jogo Argentina 2, Inglaterra 1. A Argentina se tornou campeã contra a Alemanha, ganhando de 3-2. Nesta Copa, o Brasil foi eliminado pela França, empatou de 1-1 no tempo normal e perdeu nos pênaltis. E foi a segunda derrota marcante da geração do Tele Santana. Tá contigo, lá vai Beloni. Olha aí, tocou na trave da cara do gato. Júnior, na trave, meu Deus do céu. Vamos lá, Camão. Classifica a França. Classifica a França. E eu gostaria apenas de deixar registrado aqui que os 2 ídolos que marcaram, no caso a Copa de 82, que foi o Paulo Rossi, e o Maradona na Copa de 86, infelizmente faleceram nos últimos meses deste ano de 2020, marcado por inúmeras perdas também. Em 5 de maio de 1984, nós tivemos a inauguração da hidrelétrica de Itaipu, numa área de 1.350 km², indo de Foz do Iguaçu até a Cidade do Leste, no Paraguai. Com a inauguração de Itaipu, também tivemos uma das maiores perdas das maravilhas do mundo, que foi o fim do Salto das 7 Quedas. Os Saltos de 7 Quedas ficavam no Rio Paraná, perto da cidade de Guaíra, no oeste do estado, e era uma das grandes atrações turísticas brasileiras, consideradas as maiores cachoeiras do mundo em volume de água. No total eram 19 grandes saltos, e, segundo os moradores, o som das cachoeiras chegava a ser ouvido a 20 quilômetros de distância. Nos anos de 1983 e 1984, tivemos o movimento das diretas já, onde o movimento civil reivindicava as eleições presidenciais diretas no Brasil. O movimento agregou diversos setores da sociedade,
Participaram inúmeros partidos políticos de oposição ao regime ditatorial, além de lideranças sindicais, civis, artísticas, estudantes e jornalísticas. Dentre os políticos destacaram-se Tancredo Neves, Leonel Brizola, Miguel Arraes, José Richa, Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Dante de Oliveira, Mário Covas, Luiz Inácio da Silva, Roberto Freire, Fernando Henrique Cardoso, Marcos Freire, Fernando Lira, Jarbas Vasconcelos e Moreira Franco. A outra manchete de hoje: passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú. Se a emenda Figueiredo derrotar no Congresso a emenda Dante de Oliveira, como espera o Palácio do Planalto, o Brasil vai ter eleições presidenciais diretas em 1988. O sucessor do presidente Figueiredo terá, portanto, um mandato de apenas 4 anos. No fim da tarde, outro fato político importante: o comício de São Paulo pelas eleições diretas já. Já falaram Tancredo Neves de Minas Gerais, Leonel Brizola do Rio de Janeiro, que foi bastante aplaudido por esta multidão que toma o Vale do Anhangabaú. Organizadores afirmam que as expectativas e número de participantes foram satisfeitas. Os senhores estão tendo aí uma visão geral do Vale, no momento em que fala o governador Montoro. O que está escrito aí? Diretas já. Em japonês? É, em japonês. A Praça da Sé já está cheia. Balões de gás ganham ar. Chegam os artistas. Mais amarelo na Sé. Acho que é o amarelo junto com o verde da esperança do coração de cada brasileiro. E diretas já. Os governadores presentes, todos os presidentes nacionais dos partidos, os políticos aqui, vocês todos, mãos erguidas, vamos concentrar e vamos cantar para finalizar a maior concentração da história do país, da América Latina. Parabéns, São Paulo! Vamos todos cantar o hino nacional brasileiro. Eu chamo Taiguara aqui também. E neste momento começa a ser executado já pela segunda vez, nesta noite, o hino nacional brasileiro no Vale do Anhangabaú. As autoridades presentes aí no palanque, com os braços... Em 1985, os brasileiros ficaram muito tristes e frustrados com a morte do Tancredo Neves, antes de assumir seu mandato, de uma forma que até hoje é muito questionada. Em 1984, ele aceitou a proposta de se candidatar à presidência da República, e em 15 de janeiro de 85 foi eleito presidente do Brasil pelo voto indireto de um colégio eleitoral por uma larga diferença. No entanto, ele adoeceu gravemente em 14 de março, véspera da sua posse, e em 21 de abril morreu aos 75 anos. Tancredo é considerado um dos mais importantes políticos brasileiros do século XX. Quem assumiu a presidência foi José Sarney, em 21 de abril de 1985, ficando no cargo até 1990. E, em 15 de novembro de 1989, tivemos a primeira eleição direta para presidente após o regime militar. A eleição presidencial de 1989 no Brasil foi realizada em 2 turnos. O vencedor foi Fernando Collor de Mello. Concorrendo para a presidência, nós tivemos 22 candidatos e podemos destacar Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio da Silva, o Lula, Leonel Brizola, Mário Covas, Paulo Salim Maluf, Enéas, com seus 15 segundos que marcaram época, e Ulisses Guimarães. Nada funciona neste país, está tudo errado, ninguém acredita em coisa nenhuma. Falta alguém com pulso, com determinação para assumir o poder e fazer uma revolução de ideias no Brasil. Chega de tanta conversa fiada, meu nome é Enéas. Em 1989, no dia 9 de novembro, ocorreu a queda do Muro de Berlim, que ficou durante 28 anos separando as Alemanhas. A queda do Muro de Berlim significou o fim da Guerra Fria, a reunificação das duas Alemanhas, o término dos regimes socialistas e o início da globalização. Caiu o governo, caiu quase toda a liderança do Partido Comunista. E finalmente, na semana passada, caiu o muro. Na madrugada fria de Berlim, setor comunista, um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos. Um momento tão importante que até o operador do guindaste entendeu o valor de distribuir pedaços do muro como souvenir. Ela diz que este pedaço do muro
ela pretende guardar para sempre. And this is a part of the world I will keep it. Os operários vão marcando onde querem quebrar. Os mais afoitos improvisam a destruição. Cada um cava o seu pedaço. É tudo tão rápido que no lado comunista do portão de Brandemburgo, os policiais não sabem o que fazer. Jovens do lado ocidental começam a escalar o muro naquele ponto, tão largo que dá para ficar em pé lá em cima. A primeira reação policial é jogar água. Mas até isso vira festa e divertimento. Os guardas orientais desistem e deixam a praça com o povo. E o povo toma conta, pulando o muro de oeste para leste e dançando de mãos dadas. Berlinenses dos dois lados. O topo do muro é ocupado e furado a picareta. Novas passagens vão sendo abertas para dar conta do volume de gente. Num caso, a poucos metros de onde uma cruz marca a morte a tiros de alguém que tentou atravessar ali quando era proibido. No portão de Brandemburgo, o clima era de batucada. Quem esteve ali não pôde ignorar que se vivia um momento histórico. Nos anos 80 também tivemos novelas marcantes que passaram na TV brasileira. Em 1982 passou O Sétimo Sentido e Sol de Verão. 1986, Selva de Pedra e Sim a Moça. 1987, Sassaricano. 1988, Vale Tudo, Fera Radical e Salvador da Pátria. E em 1989, Tieta do Agreste. E para encerrar essa nossa retrospectiva, a década de 80 marcou o surgimento de um dos maiores ídolos da história brasileira, Ayrton Senna, que em 21 de abril de 1985 conseguiu conquistar a sua primeira vitória com a Lotus. Em seu segundo ano na Fórmula 1, o piloto brasileiro iniciou a sua trajetória das suas 41 vitórias, com um triunfo impressionante sob chuva no Estoril, em Portugal, se tornando a partir daí chamado de o Rei da Chuva. Ele vem pela reta, o diretor da prova vai só para o final. Olhou o cronômetro, bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton! Em 1988, ele venceu seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1, ganhando 8 corridas. Chega na sua oitava vitória, o que é um recorde também absoluto de vitórias em uma só temporada, para atingir o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Aí Ayrton Senna vai tentando ganhar a metade do circuito. De madrugada o Brasil acordado, aguardando a bandeirada de chegada para Ayrton Senna. Vai frear pela última vez para passar na chicane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. É Brasil! Para fazer a ultrapassagem, ele abre a viseira e chora copiosamente no cockpit de seu carro. Ayrton Senna é a realização de um sonho. Consegue o seu título mundial numa temporada impressionante, com o recorde mundial de pole position em 12 poles, com o recorde mundial de vitórias em uma só temporada, com 8 vitórias em uma só temporada. Ayrton Senna do Brasil, o grande campeão mundial de 1988. Senna, a realização de um sonho, a confirmação de uma meta, um título altamente merecido por este grande talento do automobilismo brasileiro. Ayrton Senna vence no Japão, mais que isso, é campeão mundial em 1988. E aí, gostaram de recordar um pouco? Vocês se lembravam de todos esses fatos que aconteceram?
Espero que eu tenha conseguido trazer boas lembranças para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e também se inscrever em nosso canal. É só você clicar aí no logo do Sempre Jovens que está aparecendo aí do ladinho e já vai aparecer para se inscrever. E se quiser daqui mesmo de assistir novos vídeos, é só clicar nos cards aí do lado que você vai acessar diretamente outros de nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!